Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Dados do IRS de imigrantes foram compartilhados indevidamente com o governo Trump e o ICE, entre eles brasileiros. Polícia Federal desarticula a rede online global de crimes sexuais que era operada no Brasil. Salários sobem no ritmo mais fraco em 4 anos e dívidas da população atingem o maior nível em 15 anos. Flórida cria pizzas de iguana com répteis que hibernaram durante o frio intenso no estado. Veja dicas de como economizar com o presente do Dia dos Namorados, que vai ser no próximo sábado. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Dados fiscais sigilosos de imigrantes foram compartilhados indevidamente com o governo Trump e o ICE. E isso atinge diretamente imigrantes que vivem aqui como os brasileiros. A reportagem é do Eliseu Caetano. Uma reportagem do jornal The Washington Post afirma que a Receita Federal dos Estados Unidos, o IRS, compartilhou indevidamente informações fiscais confidenciais de milhares de imigrantes com autoridades de imigração. O dado mais sensível: nomes, endereços e números de identificação tributária, documentos que deveriam ser protegidos por lei. Aqui nos Estados Unidos, mesmo quem não tem status migratório regular pode e muitas vezes precisa declarar imposto de renda. Isso acontece por meio do chamado ITIN, um número fiscal criado justamente para permitir que imigrantes paguem tributos sem precisar de um Social Security. Durante décadas, o próprio governo americano incentivou essa prática, com uma promessa clara: as informações seriam usadas apenas para fins tributários, nunca para deportação. Agora, segundo a denúncia, dados teriam sido acessados por agentes ligados ao controle migratório, e isso acendeu um alerta, especialmente entre brasileiros. No entanto, em 2025, o ICE e o IRS assinaram um memorando de entendimento que permite o compartilhamento de dados limitados como nome, endereço e certas informações fiscais apenas em casos específicos, como, por exemplo, pessoas com uma ordem final de deportação ou pessoas que estão sendo investigados por crimes imigratórios. A comunidade brasileira é uma das que mais utiliza o ITIN. Milhares trabalham, abrem negócios, alugam imóveis e pagam impostos todos os anos, confiando nessa proteção de sigilo fiscal. Se essa denúncia for confirmada, nós estamos diante de uma situação que é extremamente grave do ponto de vista tanto jurídico quanto institucional. Isso porque a legislação federal americana protege de forma rigorosa o sigilo fiscal, e o compartilhamento de dados do IRS com autoridades migratórias sem nenhum tipo de base legal específica ou ordem judicial configura violação direta da lei e quebra de confiança institucional. Especialistas dizem que o impacto pode ser imediato: medo de declarar imposto, retração econômica em comunidades imigrantes e até processos contra o governo federal. O caso também ganhou dimensão política. Parlamentares democratas pediram explicações formais ao Departamento do Tesouro, enquanto organizações de defesa dos imigrantes afirmam que a medida quebra a confiança construída há décadas entre governo e contribuintes estrangeiros. Isso amplia ainda mais a polarização no debate migratório. E do ponto de vista econômico, pode gerar um efeito que é imediato. Pessoas deixando de declarar imposto por medo, que vai impactar a arrecadação, negócios e, evidentemente, a comunidade inteira. Para muitos imigrantes, declarar imposto sempre foi visto como uma proteção. Agora, pode ter virado exatamente o contrário. No Canadá, luto e tristeza. O país ainda está em choque com um dos piores ataques armados contra uma escola secundária que aconteceu numa pequena cidade de montanha na Colômbia Britânica. As autoridades já identificaram a autora dos disparos, mas ainda investigam a motivação do ataque, que deixou 9 pessoas mortas, incluindo a própria atiradora, e 25 feridos. A comunidade de Tumbler Ridge, na Colômbia Britânica, amanheceu com as bandeiras a meio mastro e assim devem permanecer por 7 dias. O premier canadense disse que todo o país está de luto junto com a população local. The nation mourns with you.
Canada stands by you. A polícia revelou hoje que a autora dos ataques foi uma jovem de 18 anos. Ela matou o meio-irmão e a mãe em casa, depois foi até a Tumbler Ridge Secondary School, atirou em vários estudantes e se suicidou. We also located two deceased at another scene. As autoridades identificaram a atiradora como Jessie Van Rooseller, uma jovem trans com histórico de comportamento difícil. Nos últimos anos, a polícia foi chamada diversas vezes à casa da família por causa de crises de saúde mental. Em uma das visitas, armas de fogo teriam sido apreendidas. Os investigadores ainda tentam entender a motivação do ataque. Ao longo do dia, eles voltaram à residência da atiradora para recolher material e aprofundar a perícia. O ataque na escola secundária aconteceu ontem por volta da 1h20 no horário local da cidade do Canadá. Segundo as autoridades, Jessie teria entrado na biblioteca e aberto fogo contra os estudantes e um professor. Com o som dos disparos, as outras turmas se trancaram nas salas, incluindo o professor brasileiro Jarbas Noronha. Quando a polícia chegou, os alunos começaram a ser retirados das salas de aula. Na rede social, o brasileiro anunciou que ele e as crianças estavam bem. Moradores de uma região remota na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá estão preocupados com o fim de um programa que facilita a vida de quem precisa cruzar os dois países todos os dias. Essa passagem na região vai ser fechada por causa do mal-estar entre os dois países. O programa de travessia remota permite que viajantes pré-aprovados entrem no Canadá sem precisar se apresentar a um agente de alfândega a cada passagem. Essa flexibilidade é fundamental para quem depende da fronteira para ir à escola, fazer compras ou consultas médicas. Um dos locais mais afetados é Northwest Angle, em Minnesota, uma comunidade isolada cercada pelo Canadá, sem qualquer estrada ligando ao resto do estado. Cerca de 11 mil pessoas usam esse programa todos os anos, a maioria americanos. Mas o governo canadense pretende encerrar as permissões em meados de setembro, como parte de uma atualização de segurança de fronteira com os Estados Unidos. Residentes dizem que a mudança não vai aumentar a segurança, só vai dificultar a vida de quem cruza legalmente todos os dias os dois países. Com as relações cada vez mais estremecidas entre Canadá e Estados Unidos, Trump fez uma nova ameaça ao país vizinho. O presidente americano quer bloquear a abertura da nova ponte que vai conectar Windsor, em Ontário, a Detroit, no estado de Michigan. Em uma postagem nas redes sociais, Trump disse que não vai permitir que a estrutura entre em operação até que os Estados Unidos sejam totalmente compensados pelo que teriam dado ao Canadá. A ponte ainda está em construção e deve ser uma das maiores estaiadas da América do Norte, com custo superior a 4 bilhões de dólares. A declaração acontece após novas ameaças de tarifas contra o Canadá em meio a negociações envolvendo um possível acordo comercial com a China. No próximo bloco, a Polícia Federal desarticula a rede online global de crimes sexuais que era operada no Brasil. E mais, Trump recebe premier israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca e fala sobre Gaza e Irã. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Polícia Federal Brasileira realizou hoje uma operação contra crimes sexuais no ambiente digital e a disseminação de vídeos de abusos contra mulheres. Segundo a PF, brasileiros participavam de uma rede transnacional que compartilhava imagens de vítimas dopadas, estupradas e incapazes de reagir. Os vídeos eram compartilhados via online. As investigações começaram no ano passado a partir de informações enviadas pela Europol, que reúne mais de 20 países, incluindo os Estados Unidos. 3 suspeitos foram presos. Os agentes cumpriram ainda 7 mandados de busca em São Paulo, Bahia e Ceará. De acordo com a PF, o material apreendido mostra misoginia explícita e os suspeitos podem responder por estupro e divulgação de imagens de vulneráveis, além de outros crimes previstos na lei. E o Pentágono vai encerrar todas as relações comerciais com Harvard, incluindo programas de educação militar de pós-graduação, bolsas e cursos de certificação. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, em um vídeo postado nas redes sociais. Na publicação, ele escreveu "Harvard é woke",
O Departamento de Guerra não é. A medida afeta uma parceria histórica e secular e deve prejudicar um programa que permite que estudantes cursem a faculdade normalmente enquanto recebem formação para se tornar oficiais do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, conhecida como Reserve Officers Training Corps. Os alunos do ROTC costumam receber bolsas de estudo parciais ou totais e, em troca, se comprometem a servir nas Forças Armadas após a graduação. Reg 7 disse que o Exército, a Marinha e a Força Aérea vão reavaliar as relações com outras universidades já nas próximas semanas, com atenção especial às instituições da Ivy League. A decisão acontece enquanto o governo Trump aumenta a pressão sobre universidades de elite em debates sobre ideologia política. Na Casa Branca, Trump recebeu hoje o premier israelense Benjamin Netanyahu. Eles falaram de vários assuntos, incluindo Gaza e Irã. Os detalhes com Matias Brotero. O presidente americano classificou a reunião que teve com o primeiro-ministro de Israel como muito boa, ainda que tenha admitido que nada foi decidido. Donald Trump também reforçou a Benjamin Netanyahu que as negociações com o Irã vão continuar. Pelas redes sociais, Trump escreveu que há preferência dos Estados Unidos que haja um acordo com Teherã. Antes do encontro, ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio, Netanyahu oficializou a adesão de Israel ao Conselho de Paz proposto por Donald Trump. O grupo, que segundo Trump tem o objetivo de promover a estabilidade em conflitos mundiais, foi inicialmente proposto para tratar do futuro da faixa de Gaza. Na sexta vez que veio aos Estados Unidos desde que Trump voltou a comandar a Casa Branca, Netanyahu também se reuniu com os enviados especiais do presidente americano ao Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner. Ambos têm representado Washington nas negociações indiretas com o Irã. De Washington DC, Matias Brotero para o Américas no Ar. Enquanto isso, no Oriente Médio, o regime dos ayatollahs insiste em apenas negociar o programa nuclear em conversas com o governo dos Estados Unidos. O chanceler do país disse que os mísseis balísticos não irão fazer parte de qualquer negociação. Em discurso na comemoração dos 47 anos da Revolução Islâmica, o presidente iraniano afirmou que não cederá a demandas excessivas da Casa Branca. Masoud Pezeshkian declarou que o regime não está trabalhando para construir uma bomba atômica e disse estar à disposição de inspeções internacionais ao programa nuclear do país. Nas comemorações do aniversário da Revolução, protestos contra o regime foram registrados nas janelas dos apartamentos em Teherã. Durante a queima de fogos, gritos de morte ao ditador foram ouvidos em diferentes vídeos publicados nas redes sociais. Em um tom conciliatório, o presidente iraniano disse que o regime está envergonhado perante a população. Pezeshkian não mencionou, no entanto, a responsabilidade das autoridades na morte de mais de 6 mil manifestantes entre dezembro e janeiro. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, salários sobem no ritmo mais fraco em 4 anos e dívidas da população atingem o maior nível em 15 anos. E ainda, construtora do Texas cria casas acessíveis para mães solteiras e viúvas em meio à alta do preço dos imóveis. Os salários dos trabalhadores nos Estados Unidos cresceram, mas no ritmo mais fraco dos últimos 4 anos. Os novos dados levantam preocupações sobre a economia norte-americana e o impacto direto no bolso das famílias. A economia americana começou a dar sinais de cansaço. O comércio desacelerou e, ao mesmo tempo, os salários dos americanos subiram um pouco no último trimestre. Foi a menor alta em mais de 4 anos. E enquanto o dinheiro não acompanha o custo de vida, as famílias começam a sentir no bolso. Como consequência, muita gente está se apoiando mais em cartões de crédito e empréstimos para conseguir pagar as contas do mês. Só que esse caminho tem um preço. O número de pessoas atrasando pagamentos de crédito, financiamento de carro e até parcelas de casa chegou ao maior nível em quase 15 anos. A solução estrutural não está apenas em aumentar salários, mas em fortalecer a economia como um todo. Quando há mais investimento, mais produtividade e crescimento econômico sustentável, as empresas geram mais valor e conseguem pagar salários que realmente
crescem acima da inflação. É isso que gera aumento real de poder de compra e melhora concreta na vida das famílias. Enquanto famílias de renda mais alta continuam gastando e até aumentando o patrimônio, as de baixa e média estão sentindo mais o aperto. É o que os economistas chamam de economia em duas velocidades. Analistas ainda acreditam que a situação pode melhorar nos próximos meses, com os reembolsos do imposto de renda e com a queda dos juros feita pelo Banco Central americano no ano passado. Mas, por enquanto, o cenário é de cuidado. Muitas famílias estão no limite e qualquer novo aumento de preços ou perda de renda pode pesar ainda mais no orçamento. Quando a gente fala de restituição do imposto de renda, isso ajuda diretamente as famílias, porque coloca dinheiro imediato no bolso do consumidor e o que é que acontece? Isso estimula o consumo e beneficia a economia no curto prazo. Juros mais baixos, eles facilitam o acesso ao crédito que incentivam empresas a investir e contratar mais pessoas. No entanto, essas medidas precisam ser equilibradas. Se os juros forem reduzidos rápido demais, existe um risco de pressionar novamente a inflação. Uma construtora do norte do Texas está apostando em casas compactas e mais acessíveis para atender famílias que não se encaixam no modelo tradicional. A ideia é oferecer moradia digna para mulheres viúvas e mães solteiras que enfrentam dificuldades no mercado imobiliário. Há mais de 30 anos, Jeff Calbiflash constrói casas no norte do Texas. Mas agora ele decidiu mudar o foco. Em vez de grandes projetos, ele está levantando 42 casas compactas em um terreno de 6 hectares na cidade de Eslo. Segundo ele, a motivação é social, para mães sozinhas, viúvas, que merecem um lugar bom para viver e mais barato. They should have the ability to have a nice place to live and a nice community to live in. As casas são de baixa manutenção, duráveis e com um aluguel em torno de $1.100, um valor pensado para caber no orçamento de quem tem renda de apenas um salário. Especialistas dizem que projetos assim estão surgindo porque os preços de imóveis subiram muito mais rápido que os salários. Home prices are up 43%. Os preços das casas subiram 43%, os salários apenas 28%, diz Daniel Oney, do Centro de Pesquisa Imobiliária do Texas. Além do custo, falta oferta. Desde a crise de 2008, o mercado não constrói moradias diversificadas o suficiente para atender famílias não tradicionais. Jeff diz que sabe que as casas compactas não vão resolver a crise habitacional, mas podem abrir caminho para outros projetos. But hopefully it'll spur somebody on to maybe do the same thing. Na Flórida, uma mulher grávida perdeu o controle do carro e foi parar dentro de um lago. Só que um bom samaritano que passava pelo local conseguiu resgatar a mulher do veículo que estava afundando. E com um susto, ela acabou dando à luz prematuramente. Os médicos disseram que ela teve muita sorte pelo resgate e pelo bebê. A mãe Shadley Apollon conheceu a filha pela primeira vez no hospital em Fort Pierce. Ela conta que o momento foi um alívio depois do susto na estrada. Feeling her heartbeat, it was surreal. Na sexta-feira, Shadley passou mal enquanto dirigia na I-95 e perdeu o controle do carro, que caiu em um lago. Ela ficou presa com a água subindo rápido. I tried to open my driver's side door. Tentei abrir a porta do motorista e do passageiro, mas ambas estavam submersas, então não consegui sair. Comecei a sentir a água nos pés e entrei em pânico, afirmou Shadley. Um bom samaritano chamado Logan Hayes, que passava pelo local, não pensou duas vezes. Se jogou na água, nadou 12 metros e abriu a porta traseira para tirá-la do veículo. Depois do resgate, paramédicos levaram a mãe às pressas para o hospital, onde os médicos fizeram uma cesariana de emergência. A bebê, Ivory, nasceu 7 semanas antes do previsto. Hearing that first cry after she came out was the most beautiful thing ever. Ouvir o primeiro choro dela foi a coisa mais bonita do mundo, disse o pai. Os médicos disseram que mãe e filha tiveram muita sorte. Shadley deve receber alta ainda esta semana. A pequena Ivory permanece na UTI neonatal, mas está estável. Os médicos disseram que se ela não tivesse sido resgatada a tempo, mãe e filha teriam morrido.
Agora, olha só essa história. Um menino de 3 anos que estava desaparecido no Kentucky foi encontrado graças a um herói improvável, um cachorro. Ele estava na vizinhança, atraiu os policiais e os guiou até o local onde essa criança estava presa. Foi a insistência do animal latindo para os oficiais que chamou a atenção de um deles, que resolveu seguir o pet. O cão levou direto até um carro onde o menino estava preso. Há 3 dias, eles estavam procurando a criança usando drone e unidade aérea. Um dos oficiais disse que não sabe de onde o cachorro veio, mas que foi uma bênção de Deus no momento certo. No próximo bloco tem curiosidade, pizzas de iguana que foram criadas na Flórida durante o frio intenso que atingiu o estado. E tem também dicas para economizar com o presente do Dia dos Namorados, que vai ser no próximo sábado. Na Flórida, com a intensa onda de frio que atingiu o estado e que fez milhares de iguanas hibernadas caírem das árvores, uma pizzaria resolveu fazer uma inovação culinária que acabou viralizando nas redes sociais: a pizza de iguana. We had this amazing idea and we were not expecting it to blow up like this. Ryan Izquierdo diz que ele e o amigo tiveram a ideia de recolher as iguanas semi-congeladas, já que as autoridades permitiram temporariamente a captura desses répteis invasores pelos moradores. One thing led to another, and before I knew it, uma coisa levou a outra, e quando me dei conta, antes das 11 horas, eu já tinha mais de 100 iguanas na carroceria da minha caminhonete, disse Ryan. Foi assim que surgiu a pizza de iguana, em North Palm Beach. A iguaria recebeu o nome de Pizza Everglades nas redes sociais e do dia para a noite, a ideia viralizou com milhões de visualizações. Iguana, venison, alligator, bacon. O resultado foi esse aqui, recém-saída do forno e coberta com carne de iguana. Comer a carne do réptil é permitida na Flórida, mas servir num restaurante é mais complicado. As normas sanitárias exigem alimentos aprovados e inspecionados. O proprietário disse que a criação foi apenas para o frio intenso e que não faz parte do cardápio. Quem comeu a pizza aprovou, disse que lembra a carne de frango e que não é ruim. Iguana, they call them chicken of the trees. They taste just like chicken. Vamos dar uma olhada na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. Vamos dar uma olhada na nossa tabela. Olha, Boston a gente tem mínima de 16, máxima de 34. Washington, a mínima de 25, máxima de 39. Nas duas regiões, o sol vai estar brilhando aí o dia inteiro. A gente vai para Atlanta. Atlanta também tem sol o dia inteiro, mínima de 41, máxima de 62. Já em Tampa tem chuva ao longo do dia, mínima de 55 graus, máxima de 76. Houston, tempo encoberto. Brownsville, a mesma coisa. El Paso, o sol vai estar brilhando, vai ter mínima de 49, máxima de 73 graus Fahrenheit nessa região. A gente segue no nosso mapa. Phoenix, Los Angeles e Las Vegas, tempo encoberto. São Francisco vai chover, com mínima de 49, máxima de 62 graus. Mesmo cenário em Salt Lake City. E olha, a contagem regressiva para o Valentine's Day, o Dia dos Namorados, vai ser no próximo sábado. E as flores são o presente mais tradicional e clássico dessa época do ano. E para dar conta da alta demanda, milhões de botões, ramalhetes, rosas e outros arranjos estão sendo importados aqui para os Estados Unidos. A grande maioria chega ao país pelo Aeroporto Internacional de Miami, que faz uma fiscalização rigorosa, como nos mostra agora a Cone Rocha. Nesta época do ano, o movimento no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Miami dispara. Afinal, cerca de 90% das flores importadas para o Dia dos Namorados entram nos Estados Unidos por aqui, a maioria vindo da Colômbia e do Equador. A carga é um componente essencial e nos torna o maior motor econômico do estado da Flórida, diz Alf Gutierrez. Só para este Valentine's Day, mais de 100 mil toneladas de flores devem passar por Miami. Mas antes de chegarem ao destino final, elas precisam passar por um processo minucioso. As caixas são abertas, as flores são batidas, sacudidas e examinadas talo por talo. Tudo para impedir que pragas entrem no país. Scarlett Ponce, especialista de agricultura, explica que eles têm centenas de caixas para inspecionar todos os dias, analisando uma a uma.
E nessa avaliação minuciosa, um passageiro indesejado foi encontrado entre as hortênsias, um verme que poderia se transformar em mariposa e afetar culturas locais. Com a carga movimentando bilhões de dólares na economia do sul da Flórida, cada inspeção é essencial para garantir que nada perigoso passe despercebido. E se a sua opção é dar um buquê de flores neste Dia dos Namorados, então é bom se preparar porque os preços subiram bastante. A repórter Carla Marinho traz algumas dicas para economizar na escolha das flores ideais. Olha só. Como sempre, as queridinhas do Dia dos Namorados são as flores. Elas estão no topo da lista de presentes, mas prepare o bolso para gastar um pouco mais este ano. Uma dúzia de rosas pode custar entre 70 e 110 dólares, dependendo da cor e do tamanho. Para Kristen Ferret, gerente assistente de flores e suprimentos no atacado, com os preços mais altos, as pessoas só têm uma frase na mente: ficar dentro do orçamento. In 2026, budget is the main word that everyone has on their minds. Things are getting more expensive. Christian explica que mesmo com as tarifas, eles conseguiram negociar e manter preços parecidos com os de anos anteriores. We actually negotiated a year ago to get the prices now, which saved us because right now for 2 dozen you're looking at a starting price of $18.95. Para economizar dinheiro este ano, a dica de ouro é comprar flores no atacado e montar seu próprio buquê. Basta escolher uma flor de destaque, algumas espécies complementares e folhagens. Com essa tática, você pode conseguir economizar quase 50% do valor atual de um buquê. Outra opção é pedir ajuda da florista. Elas montam buquês de acordo com o valor que as pessoas querem e podem gastar. We usually work with people's budget depending on what they're looking for. Se as flores não forem sua opção, então a dica é pesquisar muito antes de comprar o presente. A Federação Nacional do Varejo estima que as pessoas devem gastar 29,1 bilhões de dólares neste Dia dos Namorados. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!